Gravando. Aí, a gente, na semana passada, com o Murilo, a gente tinha parado na página 55. E aí, foi legal que ele falou sobre a parte de oferta e demanda, falou sobre umas coisas de motivação, comentou da questão dos carros, assim, né, que chega um momento que não quer dizer que sim, que porque tem a procura, tem sabedoria, né, nessa busca, não, a demanda, né, a demanda não quer dizer que é uma opção sábia, né, e aí chega um momento que a gente vê que esse fundo não tem essa procura não tem sabedoria, né? E aí a gente vê que começam a mudar os sistemas começam a olhar para um sistema de transporte que seja mais econômico, viável, que seja mais ecologicamente correto, porque o transporte individual não é sustentável e aí ele comentou algumas coisas relacionadas a isso. Aí eu vou começar aqui de novo, então. Nossa atitude deve ser de vigilância dentro da motivação correta, ou seja, não vamos fechar os olhos. As decisões de hoje sempre serão possíveis dentro da visão atual, mas, apesar disso, devemos nos manter abertos. Nosso movimento é como uma caminhada cujo panorama pode mudar a cada passo. Portanto, devemos estar constantemente abertos e atentos. Tipo aquilo que a gente estava conversando agora antes, né? Essa foi bem direto. Muda. Caramba, história de novo, ter que fazer outro plano, né? Não faz plano, né? Então... melhor não ter plano, só. Aquele que, antes de qualquer passo, conseguir antever o próximo panorama, terá uma vantagem. No budismo, isso se conecta com um ponto muito profundo. Como surge a visão de hoje? Ela é apenas a nossa opinião, algo mais estruturado dentro das paisagens mentais, segundo as quais estamos operando. Na ciência, especialmente na física, isso fica muito claro, porque é um conjunto de expectativas que antecipa a própria visão. É como se houvesse questões naturais e a resposta já estivesse presente dentro da própria pergunta. A réplica está presa à estrutura de expectativas. Essas terminam por se fundir com a cultura e com as nossas identidades. A partir dessas estruturas arraigadas, passamos a manifestar pressupostos. Eu achei bem parecido com a descrição de coemergência, né? De que surge, assim, né, que a resposta já está dentro da própria pergunta, porque vem junto, né? É verdade. Um nasce o outro. Para o budismo, isso seria o nosso karma, a manifestação de estruturas de ignorância, estruturas rígidas. O esforço budista é no sentido de ampliar a maneira pela qual olhamos a partir dessas estruturas e fazer surgir o reconhecimento de que o que vemos ou deixamos de ver não depende da luz que entra pelos nossos olhos ou dos fatos que aparentemente estão diante de nós. Dependem de nossas estruturas internas. Assim, tentamos gerar liberdades em relação às visões atuais e às estruturas cognitivas de expectativas, ampliando as possibilidades de visão. Resumindo, não temos completa clareza sobre o que é melhor ou pior. Devemos, sim, manter a vigilância e nos esforçarmos para enxergar mais amplamente. Para isso, é preciso uma consciência mais clara a respeito de nossas estruturas de expectativas. Uma vez que tais estruturas oferecem visões, acabam por nos cegar para outras maneiras possíveis de olharmos as coisas. É necessária, portanto, a capacidade de ultrapassar as próprias estruturas. Eu estava lembrando daquela parte dos 12 elos
do segundo elo, que ele fala dos sanskaras, né, que são as marcas mentais. Ontem no grupo de estudos a gente estava falando sobre esses, os 12 elos e sobre esse elo, esse passo, assim, né? E refletindo quando que ele surge, né? Como que a gente consegue identificar essas marcas que são a nossa maneira de pensar, né? Que a gente às vezes muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vê qual é a próxima, qual é a alternativa, né? A gente só cai direto naquela, né? Então, não... Porque é mais fácil, porque já tá feito, né? Então, só reage, né? Só vai carregado, né? Sim, acho que eu entendi o que você falou. Tipo, de você já tem uma visão, né, daquilo ali, aí você sempre vai meio que tentar resolver por aquilo ali, né? Ou vai surgir alguma coisa que vai sempre vir dessa visão que você já tem daquilo ali, né? É verdade. E o mais, eu acho que o mais, acho que o desafio maior é como ir abrindo essa visão, né? Assim, de você conseguir, não ficar tão preso, né? A essa visão que você já tem antes e ter mais abertura para ver como é que aquilo surge, né? Uhum. E acho que aí pega um pouco aquilo que você falou da coemergência também, né? É porque as coisas, assim, elas não são intrínsecas, quer dizer, assim, elas não são isoladas, assim, né? Elas não têm vamos dizer, algo intrínseco, assim, delas, né? Mas aquele tem sempre um componente, enfim, daquilo que está se relacionando com ela, né? Do seu mundo interno, no caso, né? Se a gente for partir para, no caso, a nossa visão, como é que a gente reage a alguma coisa, né? Ali, aí ontem a gente lendo, né, um textinho que falava sobre isso, ele focava bastante em dizer assim, de quando acontecer alguma coisa onde a gente está com a visão muito fechada, a gente sempre dizer ou não. Tipo, pode ser isso ou não. Então, se você diz ou não, você obrigatoriamente vai ter que pensar que tem outras possibilidades, né? Então, quando a gente está muito fixado em alguma visão, ou não como, né? Aí você começa a ampliar um pouco a visão. Acaba que é tipo um meio hábil, né? Sempre você usa isso para meio que trocar, né? Já de cara mesmo que você nem vá para outra visão, mas pelo menos só de abrir essa brecha, né? Já é o começo da coisa toda, assim. Né? Isso é verdade. E essas coisas são muito práticas, assim, né? Eu tava pensando nisso durante essa semana, assim, porque às vezes são coisas que você simples, assim, relativamente simples, que você pode fazer como uma prática, assim, em qualquer momento, né? Uhum. E é bom a gente não se esquecer disso, né? Porque senão a gente fica achando, eu digo, no meu caso, assim, né? Eu tenho pensado muito nessa coisa entre a prática formal e aquele parar e essa coisa do dia a dia, assim, né? Não sei se porque eu não tenha conseguido a prática formal, então eu fico sempre pensando nessa coisa do dia a dia, como trazer isso. E o que também é uma coisa que é muito falada, assim, né? Até naquele retiro do Lama, né? Naquele último do de verão, né? Que ele fala também muita coisa que não tem essa separação entre o caminho, né? Tipo, não é uma coisa que a prática não é algo que você para e vai lá, bota e depois tira, né? Assim, a coisa é você realmente ver que tudo que está acontecendo é a parte do caminho, né? Que ele fala, né, que tem vários mestres que dizem que se você medita 1, 2 horas por dia apenas, teu dia tá perdido, né? Porque o cultivo são as 24 horas, né? Então, e é claro que a gente não vai conseguir avançar somente com a prática do cotidiano, mas se por agora é o que tá rolando, então aproveita para expandir a visão com esse caminho, né? Verdade.
Aí o Vitor fez a pergunta, o comentário, na verdade. Davi Ricardo tornou-se famoso pela teoria das vantagens competitivas. Segundo Ricardo, as nações deveriam se especializar na produção daquilo para o qual estão melhor aparelhadas. Em seguida, trocariam os excedentes com as demais nações e todas seriam beneficiadas. Um exemplo apresentado por ele foi Portugal e Inglaterra. A primeira deveria especializar-se no vinho e a segunda em tecidos. A teoria caiu por terra a médio prazo diante da constatação que em certos setores da produção é melhor que a nação gere o produto internamente, mesmo que não haja grande eficiência, pois assim contribuirá para a riqueza interna. A Yolama disse: observando a Europa, percebemos que os países preferem se manter produzindo em suas áreas agrícolas do que importar tudo, ainda que o custo seja maior do que em países como o Brasil, por exemplo. As nações se tornam muito frágeis quando não há uma base mínima de produção agrícola. Alguns setores de produção são estratégicos, a alimentação é um deles, e a estrutura estatal pode se tornar muito vulnerável se não incentivá-los. O raciocínio de Ricardo corresponde a uma visão numérica das partes econômicas que, como vimos, não é suficientemente abrangente, pois há outras questões com as quais a economia tem dificuldade linguística e cognitiva para lidar. Por outro lado, se essas questões não são abordadas, tornam-se custos sociais em outras áreas, como a ambiental, por exemplo. À medida que esses números avançam sem que as demais questões sejam consideradas, surge uma desarmonia que gera um custo econômico que deve ser levado em conta. Muitas vezes me pergunto como a visão econômica conseguiu se impor como referencial humano. A resposta que me ocorre é que essa visão não vem em substituição à sabedoria, mas como um avanço parcial. A sabedoria já estava perdida. Os limites impostos pelas metas de saneamento econômico parecem duros e aflitivos para as pessoas, mas o desequilíbrio não se originou aí. É óbvio que o que gastamos não pode ultrapassar o que produzimos. Nesse sentido, a visão dos economistas vem em nosso auxílio. Sem a visão econômica, impulsionados por outros karmas, imaginávamos que os recursos eram infinitos. Agora, aprendemos a trabalhar limites. A questão é que essa forma de olhar serve apenas para ordenar as situações, mas não se constitui em um referencial humano que possa conduzir a humanidade e o conjunto de seres vivos a uma existência mais satisfatória. Que é o que a gente veio fazendo até agora, né? Tentando ajustar, né, para não colapsar no sistema. Em nossa atual situação, é importante entender os limites econômicos e obedecê-los, mas pensar que apenas expandir a economia é uma solução em si seria um engano. É aqui que encontramos as fronteiras da economia como referencial cognitivo e nos vemos desafiados a introduzir uma visão mais ampla e uma linguagem que tenha instrumentos para acompanhar essa forma de enxergar. Aqui entra a especialidade maior do budismo. Aí o Vitor diz: depois de Davi Ricardo, surge um economista célebre pela polêmica. Trata-se de Thomas Malthus, de 1766 a 1834, cuja teoria não se confirmou. Segundo Malthus, a miséria que assola a sociedade é decorrência do fato de o ser humano reproduzir-se muito mais do que deveria. Em seu estudo, defendeu que a humanidade aumentava de forma geométrica, enquanto os meios de subsistência desenvolviam-se em progressão aritmética. Aí, isso fatalmente geraria miséria, o que não se comprovou até hoje. Como assim? O fato é que atualmente se produzem mais bens e alimentos do que o necessário.
A fome está ligada A fome está ligada à má distribuição, não à produção. A teoria de Malthus foi muito discutida, muito combatida, mas é interessante por abordar a forma pelo qual o homem se multiplica. Aí vem o lame da cortada. Essa questão não está bem resolvida. Em suas críticas, os ecologistas usam muito esse raciocínio. Vamos supor que hoje sejamos 6 bilhões de pessoas no planeta. Em 20 anos, serão 12 bilhões, o que nos leva a concluir que com mais 20 anos teremos 24 bilhões. Esse é o raciocínio de Malthus. Precisou-se de um longo tempo para a humanidade chegar em 6 bilhões, mas para atingir 12 bilhões são necessários apenas mais 20 anos. Isso é realmente explosivo. Podemos pensar que não há como chegar em 12 bilhões porque não existem condições, mas seguimos nos multiplicamos. A taxa de crescimento demográfico no Brasil baixou, mas a população segue crescendo, juntamente com a média da longevidade. É isso que está ocorrendo em todo o planeta. Ao mesmo tempo, há intensa busca por terras agricultáveis. O Brasil vai continuar expandindo suas lavouras e causando grande impacto ambiental. Outra questão é o esgotamento da água potável. Apesar de ser um bem renovável, haverá escassez e será necessário reciclar e tratar a água através de processos cada vez mais complexos, aumentando seu custo. A produção de lixo é outro problema, e o destino dos dejetos está fora de controle em muitas cidades por todo o planeta. Quando a população dobrar, provavelmente seu impacto ambiental também dobrará. Não só pelo aumento do número de gente, mas também porque cada indivíduo consumirá mais do que consome hoje, assim como nós consumimos mais do que nossos antepassados. É claro que a tecnologia poderá se desenvolver a ponto de reduzir os impactos de produção. Mas, ao final, haverá um empate entre essas duas tendências, entre o aumento de consumo e a sofisticação da tecnologia. O fato é que a demanda sobre o meio ambiente dobrará, enquanto o ambiente já mostra sinais de decomposição. Paul Ehrlich, 1932, um antigo estudioso das questões ambientais, disse recentemente que as perspectivas melhoraram um pouco graças à redução do crescimento populacional, mas calculou que a população deveria se estabilizar em 2 milhões e não os atuais 6 bilhões, 2 bilhões, e não os atuais 6 bilhões, ou em projeções ainda maiores, como 9 ou 12 bilhões de pessoas. A gente está em 7 e pouco, né? 7 bilhões e pouco. 7 e pouco, Também calculou o custo ambiental do barril de petróleo, que é de $4. Assim, esse valor deveria ser adicionado ao custo de mercado para ser investido na correção dos danos ambientais. Essa talvez seja a primeira marca malthusiana, o esgotamento do ambiente onde vivemos. Vemos a atmosfera mais vulnerável, a deterioração do ar, temperaturas mais elevadas, as regiões urbanas e a extinção de espécies vegetais e animais. Portanto, 12 bilhões de seres humanos é um número insustentável. Isso talvez não chegue a acontecer. Seguindo esse raciocínio, poderíamos aplicar a teoria malthusiana à abordagem de tensão social. À medida que as limitações do ambiente aumentam, crescem os distúrbios na sociedade, pois algumas pessoas se apoderam do que resta, enquanto outras permanecem sem nada. E o desequilíbrio se alastra, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento ou pobreza extrema. Creio que a visão malthusiana poderá explicar outras tensões. 6 bilhões de pessoas a mais significa que precisamos investir proporcionalmente em um mercado de trabalho para todos, para que a produção possa seguir.
a economia tende a se expandir para dar conta dessa explosão. Porém, os indivíduos com acesso a bens e a um certo padrão de consumo talvez não estejam dispostos a restringir seu nível econômico para incluir o outro. Então vão surgir essas tensões. A insegurança urbana é um fato. Há pessoas nas ruas semeando insegurança. No universo em que elas se encontram, essa parece ser a melhor opção, pois se sentem excluídas. Muitas não têm acesso ao processo econômico. No entanto, um contraponto à teoria malthusiana do esgotamento das reservas de matérias-primas é o fato de que, quando o custo de um material sobe, vamos atrás de outras reservas e, por fim, as encontramos. O petróleo se esgotaria a $10 o barril, mas se o preço for de 30, 40 ou 50 dólares, será encontrado mais desse combustível. À medida que o custo aumentou, o Brasil começou a explorar plataformas marinhas profundas. Se o preço caísse para o patamar de 10 dólares, quem sabe se o país não retomaria a importação de grandes quantidades, uma vez que a exportação se tornaria pouco lucrativa. Existe essa ligação econômica entre o custo presente ou projetado e o volume das reservas naturais conhecidas. Entretanto, quando trabalhamos com recursos da natureza, estamos prospectando por tempos limitados. Estudos dos anos 60, como o do Clube de Roma, intitulado Limites do Crescimento, levaram esse fato em consideração, ou seja, criaram cenários em que as reservas conhecidas serviriam de base para imaginar o que poderia ser prospectado. Isso porque seria impossível imaginar os valores econômicos das jazidas minerais no futuro. A despeito dessa falha, um dos aspectos mais notáveis do estudo feito por cientistas do MIT para o Clube de Roma é que, mesmo em cenários com recursos ilimitados, teríamos problemas graves. Nossa Senhora! Mesmo cenários com recursos ilimitados, teríamos problemas graves se mantidos os objetivos de crescimento com taxas fixas, e isso levaria a uma necessária reestruturação global, mesmo com recursos limitados, olha só. Neste estudo, por exemplo, foram mencionadas pela primeira vez a deterioração da camada de ozônio e o aquecimento global. Creio que a visão malthusiana já se revela na escassez de capitais, na degradação do meio ambiente e na insegurança urbana. A guerra do Iraque, a expansão do consumo de drogas legais e ilegais, o aumento de desequilíbrios emocionais também são outras facetas do problema. O Lama faz umas... Como é que pode, né? Tudo, né? Que visão, né? Verdade. Cantou toda a pedra. Tipo assim, né? Porque ele falou assim, já foi bem discutida, combatida, mas é uma teoria legal, mas não se confirmou. Calma aí, como assim não se confirmou, né? Não se confirmou porque a deterioração vem em camadas, né? A desestabilização não é uma ruptura completa, né? É uma coisa que vai se dissolvendo aos poucos, né? E essa dissolução está acontecendo. O finalzinho você falou da dissolução, né? A dissolução está acontecendo, né? Sim. Não, com certeza. A comprovação da teoria dele, se não completa, mas está indo para aquele lado, né? Ele não está vendo. Não, sem dúvida, né? Acho que já está rolando, assim, cara. Só não foi completa, assim, mas que ela cada vez mais nítida, assim, né? Dá para perceber. Isso eu acho que é fato, assim, né?
É muito interessante como é que o Lama pegou também e juntou tudo, assim, né? Todas essas coisas. E e é muito louco pensar que esse livro é de 90. Não, é de, deixa eu ver, 2004. Ou seja, mais de 10 anos, assim, né? Uma década tipo, exatamente o cenário é bem esse mesmo, só que um pouco pior ainda, né? Assim, tipo, é muito louco, né? É. E vem aquilo daquele vídeo que eu mandei hoje à tarde ali no grupo, né? Quando eu encontrei com a Lida, assim, gente, como é que pode? Porque são coisas que a gente reflete, mas estão muito dispersas, né? Assim, a gente, não sei, é difícil a gente estruturar, às vezes, o pensamento da gente bonitinho, né? De saber o que é o nosso problema, por que não, né? Por que as causas ambientais não se tornam ainda algo que é como é que é, um problema que seja assim de prioridade para as pessoas, né? Algo de prioridade, tanto para a gente quanto para os outros. Por que isso ainda não é uma prioridade, né? E a gente tem que entender isso, que são limitações da nossa forma de pensar, limitações do entorno que não ajuda, limitações do próprio diálogo de quem é ativista, de quem fala dessas coisas que não consegue tocar, né? Porque a gente tem, ali como ele fala, né, a gente tem causas que são muito amplas. Então, esse é um ponto, né? E a gente fala de coisas que estão ainda muito lá na frente. Por agora, a gente ainda consegue sobreviver com essa temperatura horrível e respirando um ar ruim, porque é uma coisa que vai matando lentamente, né? Então, é que nem aquela história do sapo que é jogado na água fervendo e o sapo que é colocado para cozinhar dentro da panela esquentando a água, né? Naquela que a panela está esquentando, ele morre cozido e não percebe. Agora, se você joga o sapo numa água fervendo, ele já salta, né? Porque vê essa mudança de condição, né? E é muito triste isso, né? De que a gente não consegue perceber isso e está caminhando para o precipício a 200 km por hora, né? É verdade, eu acho que é bem por aí, assim, eu não vi o vídeo ainda, assim, mas quando você falou, eu achei bem interessante, porque pelo menos aquela parte escrita ali, que é exatamente os problemas que a gente tem, né, quando você fala da questão ambiental, né, e de como dialogar com as pessoas e trazer isso para esse contexto mais pessoal mesmo, né, como ela fala, tipo, você enxergar que aquilo está que aquilo tem que aquilo realmente está acontecendo ali, né? E você pensar que tem pessoas assim, porque muitas pessoas não estão não estão em contato direto com essa dificuldade, assim, vamos dizer, você pode até falar de racionamento de água e tal, mas isso vai ser talvez para uma parcela pequena de pessoas, né? Então, até mesmo isso, tipo, não é algo que facilita para aquela experiência individual, tornar a coisa mais pessoal, assim, de você sentir que realmente está tendo um problema, né? E que aí também tem um pouco a ver com o que eles comentaram da estrutura econômica, né? Da questão da desigualdade e tal. Então, isso não é algo que é sentido, eu acho, de uma maneira mais abrangente, assim, acho que até pela própria questão da desigualdade, né? Se você for pensar, acho que talvez, não sei se é uma viagem minha também, mas eu acho que ela pode ser até um fator que ajuda ou dificulta, né? As pessoas verem isso de uma forma mais abrangente, assim, porque ainda tem uma parcela grande de pessoas, ainda tem uma parcela talvez grande de pessoas que não estão sendo afetadas por aqueles problemas, né? Ambientais, no caso, assim, né? E só pensando nessa dificuldade, né, do diálogo, né, eu me lembrei de um vídeo que eu vi também, acho que na semana passada, assim, o cara era um jornalista, ele falava assim, de como assim, é uma dificuldade, mas é algo que a gente precisa ultrapassar, porque, e aí ele citava o exemplo da coisa da monetização, né, no meio ambiente, assim, como as pessoas acreditaram que
que esse seria o caminho, assim, seria pegar, bom, então é isso, então já que dentro do aspecto econômico tudo tem um valor, e as pessoas não contabilizam a natureza, então, enfim, destruindo e tal, poluindo as águas, então a gente vai valorar isso, né, então a gente passa a chamar água, carbono, a gente chama de serviço do ecossistema, a gente vai dando uma série de nomes e aí e aí ao invés de trazer aquilo do contexto, aí a gente traz isso para o contexto econômico, só que aí ele ia dando exemplos de como essas coisas, na verdade, estão ajudando a deteriorar ainda mais o ambiente do que o contrário, assim. E aí ele falava da necessidade de que é um negócio que a gente precisa botar como questão de valor, assim, ou seja, a natureza, a água está poluída, as pessoas terem acesso, isso é um valor universal, assim, isso é algo que a gente tem que, para as pessoas que acreditam, né, elas têm que defender isso com esse valor intrínseco, assim, o direito à água, o direito a uma comida sem veneno e ponto, né? Não é trazer isso para dentro do espectro econômico, porque o espectro econômico, aí eu acho que até um pouco que o Lama fala, assim, quando o Lama fala da questão de não aceitar, por exemplo, dinheiro de uma corporação para financiar uma atividade do SEB, é exatamente isso, porque a lógica ali dentro ela é totalmente outra, ou seja, não existe a questão do valor ou do mérito, né? Ela já está corrompida, então trazer a natureza para dentro daquilo ali é corromper mais do que o contrário, né? A gente precisa que as pessoas entendam que aquilo tem um valor, assim, enfim, que a maneira de operar aquilo ali é diferente, assim, e aí eu não sei, assim, mas é o grande desafio de como eu estava pensando, assim, depois que eu vi isso, de como a gente ter isso, ter essa clareza, né, e se posicionar, mas ao mesmo tempo também abrir um diálogo e trabalhar dentro do mundo que é esse, assim, que está colapsando. Porque não dá para só dizer, não, o nosso valor é esse aqui, a gente não abre mão, né? A gente tem que caminhar dentro do mundo que está girando ao contrário, né? Como ele diz, né? Tcherezig, né? Chegar onde a pessoa está, né? E acolher do jeito que vem. Mas é engraçado que a gente tenha chegado num nível de ignorância e de cegueira onde a gente precisa explicar e que água é necessária, água limpa, alimento saudável, um ar respirável é necessário, é vital, né? Como que a gente chega num nível desse? Tipo, vamos dizer, eu não sei nem a palavra, mas assim, é um retrocesso, assim, né, talvez, porque se você pensa que a gente, para coisas desse tipo, né, tão básicas, a gente está precisando de clarear, né, tornar isso claro, tem alguma coisa realmente muito errada, né? Por isso que às vezes eu estava vendo que o Gustavo comentou hoje, compartilhou uma coisa falando sobre o ativismo precisa parar, ou precisa desacelerar, uma coisa assim. E é muito isso, né? A gente precisa fazer as pessoas pararem um pouco dessa correria de não posso, né? Não posso sair do meu ritmo, não posso deixar de trabalhar, não posso parar 5 minutos para ver qualquer coisa, porque eu tô na correria. E se ela continua sempre na correria, se não tem alguém que dá um stop nela, ela não vai abrir o olho, né? Para olhar que esse ritmo que ela estava correndo vai levar ela tá fazendo a pessoa viver uma vida sem muita qualidade e tá encaminhando ela para um precipício que é mais próximo do que aquele que ela poderia, né? Chegar, porque todo mundo vai morrer, ok? As coisas não, mas sim, não precisa ser desse jeito, né? Tem outras formas de fazer as coisas que são muito mais saudáveis, muito mais benéficas, né? E só que tem que abrir esse respiro, né? E aí é uma coisa que a gente estava conversando com a Luciana, uma moça que eu conheci lá no retiro, de fazer práticas de meditação na natureza e de abordar
como a natureza está presente nos ambientes urbanos, fazer iniciativas que mostrem a natureza em ambientes urbanos, porque as pessoas têm muito o costume de achar que a natureza é só a Amazônia, é só, né, o campo, é só quando vai fora da cidade. E se ela não vê que ela é natureza, que está tudo, né, tudo isso é natureza e que a árvore que está ali no quintal dela, ou na rua, ou a planta que está ali, aquilo ali também né, é difícil ter esse olhar de conservação em todos os locais, porque se aquilo ali já é natureza, a vergonha que talvez ela sinta em soltar um lixo numa trilha seja o mesmo de jogar na rua, né? Então, ampliar um pouco essa visão da natureza presente em todos os ambientes. Não, com certeza, acho que é bem isso mesmo, né? E também de fazer esse esforço de entender como é que essas coisas vão se construindo, assim, né? De como essas coisas vão se montando, assim, também, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou da coisa da ignorância, né? Tipo, de uma coisa tão básica a gente não conseguir enxergar. Porque eu acho que muitas coisas, da forma como elas estão montadas ou estão se apresentando hoje, elas são não só complexas, mas também elas, em geral, estão apontando não para o problema real, né? Então, a gente fica meio... tipo, a gente não está realmente tocando no problema, né? Sim. Eu pensei até nessa coisa do lance dessa matéria recente do IDH e tal, do quanto o Brasil caiu, e estava conversando isso com um amigo e tal, mas tipo assim, mas não se discute, por exemplo, quando você fala se você você pegar qualquer jornal hoje de economia, a única coisa que é falar é que precisa crescer de novo como única forma de trazer prosperidade, assim, mas ninguém fala que, embora a gente esteja lá em não sei quanto do IDH, a gente ainda é a nona economia do mundo, ou seja, em termos de produção de riqueza, a gente está entre os 10 e é o 10º mais desigual, ou seja, será que é só mesmo crescer, né? Esse não é um discurso raso, né? Ou seja, não é um discurso que realmente não está tocando o problema, né? Uhum. Então, essas coisas, eu fico pensando um pouco nesse sentido também. Não, total. E você nunca vai ver uma reportagem dessa na sessão de economia, né? Você nunca vai ver uma coisa, você vê, e aí você quer, assim, é foda, assim, porque aí qualquer jornal, texto que você pega, televisão, é isso, assim, é uma visão que é passada de que é isso, assim, a única saída é essa, assim, só que, essa saída já, igual a gente falou, né, tem toda uma série de problemas junto com isso, assim, né, uhum. E a longo prazo não é sustentável, né. Eu vou ler só mais um trechinho, então, que terminando essa parte do Malthus, que o Vitor pergunta. Então, Malthus estaria certo, precisaria apenas atualizar sua teoria? Aí o Lama disse, não há como negar que vivemos em um planeta finito, mas perseguimos a ideia de que é possível alguma estabilidade pela expansão da economia a prazos fixos. A única solução seria atingir um patamar de estabilidade sustentável para a economia, para a atividade econômica, na qual estaria incluída a preservação das reservas, rios limpos e reflorestamentos, etc. Comportamo-nos como se tivéssemos o direito de roubar os meios para o futuro de nossos filhos e netos. A falta dessas referências só nos deixa mais frágeis. No futuro, com criatividade, podemos nos tornar menos agressivos ao ambiente. Aí, já são 8 horas, a gente encerra? Se você quiser, acho que pode ser. Pode ser. Tá. Daí depois ele começa com outros economistas, continua falando de outros economistas. Mas foi bem aquilo que a gente estava falando, né?
E foi muito interessante ele fazer essa citação para os economistas, né, e tal, que igual a gente estava comentando também, e aí eu fiquei pensando, tipo, até quando ele falou do Malthus, né, a coisa de, eu já logo me vi na cabeça o Darwin, né, o quanto aquilo influenciou no pensamento dele, na própria ideia da competição, né, e acho que, mas aquilo eu acho que estava muito relacionado à questão de escassez, né, ou seja, tipo, acho que se não houver escassez, né, não tem por que, em teoria, haver competição, né? Então, talvez seja só uma viagem minha, assim, mas é que eu... Mas assim, tem a questão de que, na verdade, a teoria do Darwin foi mal interpretada e os economistas utilizaram uma parcela da teoria, na verdade, para sustentar um argumento que levava a competição como uma vantagem econômica. E aí, sustentando toda a teoria de que a gente precisa trabalhar a partir da competição para conseguir se manter economicamente em crescimento, porque se você porque as pessoas não conseguem fazer as coisas sem ter uma pressão, né? Sem ter que a pessoa não é autônoma o suficiente para e não vai brotar energia suficiente para fazer as coisas sozinha. Então cria toda uma teoria de repressão e de competição, né? E tem uns links que eu vou colocar ali na descrição do texto depois que explicam como que vem um pouco essa teoria. O Van der Waal, ele fala Franz de Waal, ele fala sobre isso, né? E tem um texto muito legal sobre isso e eu quero ver se eu faço uma apresentação, assim, tô bolando com a Lilian, que eu comentei contigo, né, antes. A gente está bolando uma coisa para falar sobre essas diferenças, de como que essa ideia de que a competição é uma força motivadora é distorcida e que, na verdade, relações cooperativas são as que dominam na natureza, mas a gente não vê, porque, na verdade, não se joga luz nelas, né? E aí, fazendo todo um paralelo assim, entre esses dois grupos de interações, mostrando como as relações competitivas são mais favoráveis para todo mundo e benéficas como um todo, né? Aí, vamos ver se vai sair. Não, legal. Sério. Mas que bom, Arildo, que deu a gente conversar um pouquinho. Foi massa, foi bem legal mesmo. Será que a gente faz uns minutinhos de pausa? Acho que é uma boa. Vou colocar aqui no Zazen. Vou colocar 3 minutos. Valendo.
Então tá, vou pausar aqui.